Olá, tudo bem? Eu me chamo João Teles e no vídeo de hoje vamos falar sobre salário família. Exatamente. Você já teve algum problema com salário família? Ele não estava sendo gerado na sua folha? Ou você não sabia como cadastrá-lo? Ou você achou que cadastrou certo lá no seu dependente, mas ele não estava sendo gerado e você gostaria de saber o motivo? Pois bem, no vídeo de hoje a gente vai abordar exatamente esses assuntos, além de analisar o log e ver aonde esse cálculo é realizado. Mas antes de continuar, eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva em nosso canal, dê o like nesse vídeo e também ative as notificações. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e assim distribuir ele para mais pessoas do nosso ecossistema. Ah, e outro recado, não deixe de seguir a gente no Instagram. Nosso Instagram é @umlikect. Nele a gente posta conteúdo diário sobre processos do HCM, ou seja, cadastro, dicas de configuração e o nosso dia a dia como consultor. Além das novidades da SAP que ela vem lançando com o tempo e a gente dá a nossa opinião sobre. Então, se você ainda não é um seguidor, não deixe de seguir a gente no Instagram. Bom, vamos retomar o assunto. O salário família é algo que é bem presente no cálculo da folha aí de grandes empresas dentro do SAP HCM. Mas muitas pessoas têm dúvida aonde cadastrar e quando cadastram, acaba não gerando valor. E elas não sabem o motivo. Às vezes ficam até desesperadas porque está em um fechamento de folha, abrem um chamado e às vezes é só o cadastro, é só uma análise que faltava ali. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como deve ser feito o cadastro de forma correta lá no Infotipo 21 para o seu dependente que se enquadra no salário família e também dentro do log do cálculo da folha de pagamento a função que calcula esse valor e também a base do salário família, onde essa base é gerada e aonde ela é utilizada para aplicar esse cálculo. Então vamos deixar de falação aqui do vídeo e vamos para a tela do SAP. Bom pessoal, já estamos aqui com a tela do SAP aberta e o primeiro passo é verificar o cadastro do seu dependente no Infotipo 21 na transação EA30. Eu vou utilizar esse colaborador, Slink Whisk. Slink é o nome do novo mascote aqui da casa, qualquer vídeo eu mostro ele para vocês. E o Infotipo 21. Vou clicar em tudo para ver todos os dependentes. E vou clicar aqui na montanha para ver a síntese, tá? Bom, a gente pode ver que ele só tem um dependente, que é só o filho, tá? Vou clicar aqui na edição para a gente ver com um maior número de detalhes. Então, quais são os dados relevantes para o cálculo do salário família? São alguns pontos. O primeiro que vai dar elegibilidade é esse flag, salário família. Se esse flag não estiver marcado, o salário família nem vai começar a apuração do seu dependente, ele nem vai começar a verificar as outras informações, tá certo? Então, o primeiro passo é ter marcado aqui salário família. O segundo passo é vocês preencherem o vencimento da carteirinha de vacinação. Por quê? Isso aqui é um dado muito relevante para a hora do cálculo, que eu vou mostrar lá dentro da função, que ela verifica uma data aqui, né, um limite de data para poder preencher esse campo, tá? E a carteirinha nacional de saúde, tá bom? Esse número aqui ele também precisa estar preenchido. Eu vou mostrar para vocês o porquê lá dentro da função, tá? Então, em resumo, além de você ter o saneamento de dados corretos aqui do seu dependente, tá? Então, nome, sobrenome, data de nascimento, masculino, feminino e tudo mais, essa parte que é muito importante, tá? Então, anotem isso, que é muito importante. Flag no salário família, carteira nacional de saúde e vencimento da carteirinha da vacina, tá bom? De vacinação. Feito isso, o nosso colaborador já está elegível para o cálculo. Então, vamos lá no cálculo para ver isso em execução. Então, agora eu vou acessar a transação TC00_M37 calc. Bom, já estou com a calc aberta aqui, já coloquei que eu vou fazer o cálculo do mês 1 para matrícula 3, tá bom? E tenho aqui o meu esquema de cálculo, que é o meu principal aqui deste ambiente, tá bom? Vou executar em teste e é muito importante que vocês deixem a impressão de log ligada, tá? Então, o primeiro de tudo é a gente saber aonde é gerada a base do salário família, tá certo? Então, eu vou clicar aqui no número pessoal correto, vou clicar aqui no nomezinho dele, ó, Slink Whisk, e vou clicar aqui no mês, tá? Aonde que é gerada a base? É gerada em uma regra chamada X023. É uma regra muito importante dentro do cálculo da folha, eu até comentei no vídeo do INSS, que essa regra gera todas as bases de tudo dentro do SAP. Então, base de imposto de renda, base de INSS, base do salário família, o total bruto, base de FGTS, base de FGTS para aviso prévio, quando for uma rescisão. Então, essa regra do cálculo da folha, ela é muito importante, tá? Então, eu vou procurar ela da seguinte maneira. Eu vou clicar nessa linha, vou apertar
apertar Ctrl F, vou escrever x023 e vou apertar com um Enter, tá? Aqui eu vou ir na saída dela, ó, então eu vou clicar, eu achei aqui a regra, x023, vou clicar aqui no mais e vou clicar aqui na saída, ó. Feito isso, eu vou clicar aqui na tabela IT, vou expandir e vou procurar pela rubrica barra 126, base do salário família. Vejam que a base do salário família está com R$ 1.100, que provavelmente é o meu salário base, né, que o colaborador está recebendo aqui, tá? Feito isso, eu já sei o que eu preciso ter em mente, que é a base, tá? Que é o valor base, ou seja, se esse valor de base já estiver acima do teto, do limite, já saiba que não vai calcular. O problema não vai ser cadastro, não vai ser dependente errado, não vai ser configuração. Vai ser o teto. Esse colaborador não tem um teto, ele tem acima do teto para receber esse valor, tá certo? Feito isso, anotem esse valor e anotem essa rubrica. Agora a gente vai procurar pela função que calcula o salário família. Anotem aí, BRSFM, tá? Então, vou procurar ela de novo. Então, como é que eu vou fazer? Vou vir aqui no topo da tela, clicar no nome dele de novo e escrever BRSFM, tá? Então, a função que calcula o salário família é a BRSFM. Vou dar um Enter e ele vai me levar aqui, ó, para a função do salário família. Então, vamos entender como é que essa função funciona, tá? Aqui na entrada, ela vai ler algumas informações muito primordiais para o nosso cálculo. Então, a primeira coisa é aquela base. Vamos ver se ela se manteve ou se ela foi alterada, tá? Então, vocês vão clicar aqui na entrada e na tabela IT. E aqui vocês vão procurar pela barra 126. Olha só, a gente viu que ela tá com o mesmo valor, tá? Então, se por um acaso lá na saída da X023 ela estava com um valor e aqui ela está com outro, é esse outro valor que será considerado, tá? Então, sempre olhem a tabela IT de entrada da função BRSFM. Tabela BRDEP. Essa tabela aqui, ele vai interpretar o seu dependente, tá? Então, filho 1, Whisky, tá? Ele foi cadastrar, a data de nascimento dele é 2019, a data do vencimento da carteirinha de vacinação é 31/2/2022, ele é elegível para salário família, tá? Aqui, ó, vocês podem ver. Então, até agora tá tudo certo. Vamos olhar agora o processamento, tá? Então, o que que ele vai entender aqui no processamento? Ele vai ler a tabela de dados pessoais, tá? Aqui ele vai verificar que ele vai utilizar o período dos dados pessoais cadastrados no sistema, válidos até o 31/1/2021. Então, João, eu tô alterando aqui meu colaborador, não tá surtindo efeito. Tenham em mente que ele vai ler esse período. Geralmente, né, isso é boas práticas do SAP, não tem por que mudar, mas nunca se sabe se você tiver um processo Z na sua empresa, ele sempre vai interpretar o último dia, os dados válidos até o último dia do mês do cálculo. Então, eu tô calculando o mês 1 de 2021, então ele vai olhar os dados válidos no dia 31/1/2021. Encontrar módulo interno a gente não precisa olhar, porque isso aqui é uma coisa interna do sistema. Consulta a tabela de constantes. Olha que interessante isso daqui. Aqui ele vai começar a fazer algumas interpretações, ou seja, dias de ausência para o pagamento do salário família, tá? 15. Isso quer dizer o quê? Se o colaborador tiver menos de 15 dias trabalhados, ele não tem o direito ao salário família. Vamos supor que ele tem apenas aí, ele tem uma ausência injustificada, né? Não justificou a ausência, não é uma ausência relacionada ao atestado nem nada, e ele faltou 18 dias na empresa. Ele não vai receber, tá? Então, é sempre bom ver essa informação, ver se o colaborador ele esteve presente pelo menos 15 dias nesse mês. Isso é o que eu mostrei lá no Infotipo 21. Ou seja, se o seu dependente tiver mais de 6 anos, 7, 8 anos, e ele não tiver o cadastro da carteirinha de vacinação, o sistema não vai calcular, tá bom? Isso aí é um cadastro na configuração, mas com certeza tem um embasamento legal para isso, tá? Idade máxima para receber o salário família. Então aqui é outra coisa, se o seu dependente ele tiver mais do que 14 anos, ele também não vai receber esse valor, tá? Ele não vai ter direito a esse valor. Então, sempre que vocês tiverem algum problema, certifiquem-se que ele está dentro de todas essas variáveis de sistema, ou seja, tem uma base que se enquadra abaixo do teto do salário família, o dependente está com os dados ok nessa folha, o colaborador tem pelo menos 15 dias trabalhados, se o seu dependente tiver mais de 6 anos, ele precisa da carteirinha de vacinação, e se o seu dependente tiver mais de 14 anos, ele não vai receber, tá bom? Feito isso, tá tudo ok? Não tem por que o sistema não calcular. Então vamos aqui para o cálculo do salário família. Olha que interessante, ele está vendo aqui para mim que nesse período aqui que eu estou utilizando, né, que é 31/1, o limite da base, ou seja, se o meu colaborador estivesse recebendo R$ 1.600, ele já não teria mais direito, mas como ele está recebendo apenas 1.100, ele tem direito por 51,27 por dependente. Então aqui que ele vai fazer? Ele vai pegar o 51,27 e multiplicar por 1, porque ele só achou um dependente. Se você tivesse mais de um dependente que se enquadrasse nessa situação, aqui ia estar 2 e aqui ia estar
estar multiplicado por 2, né? Já tá aparecendo aí 102,54, se eu não me engano. E outro detalhe importante, algumas empresas pedem para que o valor do salário família seja proporcionalizado de acordo com os dias trabalhados do colaborador. Então, nesse caso, ele foi admitido no dia 1/1 de 2021. Se ele tivesse sido admitido no dia 15/1 de 2021, tem algumas empresas que só pagariam metade, ou seja, 15 dias referente a esse valor, tá? Tem empresas que pagam integral, tem empresas que descontam um pouquinho ali de acordo com a presença do colaborador na empresa, tá certo? Feito isso, a gente vai olhar aqui a saída. Vamos olhar IT. A rubrica Standard, tá? Tudo isso que eu tô falando é Standard, tá? Então, se na sua empresa tem algum processo Z, eu não consigo ter uma base para te explicar, mas isso aqui é o processo Standard da SAP, tá bom? Que vem de fábrica, assim, do sistema, tá? Então, a rubrica que vai aparecer o seu valor é a barra 320, salário família, tá? Então, aqui ele tá falando que ele tá pagando em cima de 30 dias, um valor de R$ 51,27, tá? Então, vamos olhar o formulário e olha aqui, ó, o valor do salário, que era a nossa base, né? Mais o 51,27, totalizando aqui o total dos proventos e o líquido do colaborador, já percebendo esse valor. Bom, pessoal, então, esse foi um vídeo de como você ter o processo correto do seu salário família aí para o seu dependente, tá? Então, tudo que você precisa deixar correto no seu cadastro, aonde você analisa esse cálculo no log, quais informações são relevantes para esse cálculo, né? A gente viu ali carteirinha de vacinação, idade do dependente, a base, a proporcionalização de dias para ele estar presente, né? Se ele tiver mais de 15 dias de ausência, não vai calcular. E eu acho que é isso. Bom, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês queiram entender, queiram explicação, não deixe de comentar aqui embaixo no vídeo, porque é muito interessante. Às vezes a sua dúvida, ela pode ser a dúvida de muitas pessoas, tá? E você acaba ajudando, deixando uma sugestão de vídeo aqui embaixo pra gente. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, um forte abraço e até um próximo conteúdo.